Quero compartilhar hoje, aprofundando, conhecendo mais a obra da cruz. A cruz é uma realidade tão distante de hoje, que a igreja quase não consegue medir, calcular o valor real da obra da cruz. É por isso que eu venho semanalmente trazer para a igreja o significado da obra da cruz. Nós ouvimos constantemente a mensagem da cruz, mas parece que muitas vezes nós estamos meio que cauterizados quanto ao real sentido e valor da cruz de Cristo. Muitos ouvem o pregador dizendo que Jesus morreu naquela cruz, e tudo vai ficando tão banal, semana após semana, tão insignificante, tão superficial. Parece que é algo tão normal ouvir a mensagem da cruz aqui, mas na realidade a cruz continua e continuará sendo para sempre totalmente crucial, de um valor incalculável para a igreja de Cristo. É por isso que eu não quero perder tempo com tantas mensagens. Eu quero ir no cerne, na raiz, naquilo que vale a pena. Inconscientemente, nós associamos a morte de Jesus com as mortes que nós vemos. Antigamente, quando alguém morria, lá no interior, a cidade inteira ficava comovida, sabia? Mas hoje, a morte está tão comum, morre o avô de um, a avó de outro, o tio aqui, o primo e tal, e a gente ouve o ano todo notas de falecimento, mas a gente já não consegue se emocionar tanto quanto antigamente. Parece que a morte está se tornando uma coisa muito natural em nosso meio. Nós ligamos a televisão, morreu fulano de tal, morreu o cantor tal, o artista tal, morreu fulano, e aquilo vai entrando na nossa vida como algo muito normal. Há tantas mortes que às vezes inconscientemente a morte de Jesus é mais uma das mortes. Mas eu quero nesta noite dizer que para o Pai, para o Deus Todo-Poderoso, a morte do seu Filho não foi uma morte qualquer. Não foi. A igreja não pode encarar a morte de Jesus como mais uma morte, porque apesar dele ter sido homem neste mundo, a sua morte foi diferenciada. Foi uma morte que mudou o olhar, mudou o coração, mudou a atitude de Deus para conosco. Para Deus não foi uma morte simples, foi a morte, a preciosa morte. Todo mundo, por exemplo, por causa da morte de Jesus naquela cruz, Deus deixou de encarar a nós como seus inimigos. Deus fez reconciliação conosco. Deus deu a sua paz para nós. As coisas mudaram do ponto de vista divino. Essa cruz não foi qualquer coisinha, meus irmãos. Antes da cruz, Deus estava posicionado como um justo juiz que estava pronto com a sua ira santa esmagar os pecadores e lançá-los no inferno. Esta era a situação minha, tua, antes da cruz. Mas aquela cruz mudou o juízo de Deus sobre nós, porque até mesmo naquela cruz Deus canalizou todo o juízo, toda a ira que era contra o pecado para o seu Filho.
irmãos. Por essa razão, Jesus se tornou a nossa propiciação. Olha lá, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 25. Essa é uma palavra teológica que significa que a ira de Deus caiu sobre uma oferta. Desviou-se a ira de Deus. Para mim, essa palavra propiciação é uma palavra muito preciosa. Diz ali Romanos 3, 25: a quem Deus propôs no seu sangue, irmãos, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Você tem lápis de cor, sublinha a palavra propiciação na sua Bíblia. Tem lápis de cor ali, aquele trouxe, quem precisar, só pegar. Que bom! Nessa igreja nós estudamos a palavra de Deus. 1 João capítulo 2, versículo 2. 1 João 2, 2. Eu estou sentindo que a leitura de vocês está muito fraca, muito baixa. 1 João 2, 2. Falando de Jesus. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Propiciação. Sublinha ainda. Tá bom? Uma das coisas mais preciosas que aconteceu na minha vida foi o estudo da Bíblia. Se eu voltasse a ser uma criança, uma das coisas que eu ia pedir para os meus pais, uma das coisas que eu ia fazer na minha vida é estudar a palavra de Deus. 1 João 4,10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, Ele enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Não podemos encarar a propiciatória morte de Jesus como uma morte qualquer. Sua morte foi relevante e necessária e muito especial no projeto de Deus, no plano de Deus, no plano redentor de Deus. Desprezar a cruz é desprezar um grande livramento e um imenso sacrifício de amor. Muitos crentes não sabem disso. Ao não ouvir a palavra da cruz, muitos desprezam e não sabem disto. Em breve eles verão o quão crucial foi o que aconteceu no Monte do Calvário. A propiciação nos abre a mente quanto à seriedade do pecado diante dos olhos de Deus. A cruz, quando houve a propiciação, a ira de Deus caiu sobre Jesus. Deus está falando que o pecado é coisa séria. Nossos pecados deixaram Deus irado. E Jesus sofreu a ira santa, foi moído naquela cruz por nós. A morte de Jesus não foi qualquer morte, foi a morte que nos livrou da ira vindoura. Efésios 5 fala que ele se ofereceu como uma oferta, com um aroma agradável a Deus. Ele foi consumido, Maísa, no altar do Calvário. Eu levo muito a sério essa obra. Isaías capítulo 53, versículo 5. Muitas vezes eu li esse capítulo com lágrimas, olhando para o sacrifício, para a propiciação da cruz. Versículo 5. Mas ele foi
traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:10. Todavia, ao Senhor agradou o moinho, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. A igreja, ao ouvir a mensagem da cruz, não pode ouvir como se fosse mais uma mensagem. A mensagem da cruz é a grande mensagem de Deus para o homem, é a grande boa nova da salvação. A mensagem da cruz deve produzir uma explosão de alegria dentro da igreja. Zeca, para mim, a mensagem da cruz é a mais poderosa, a mais impactante, a mais alegre mensagem bíblica. É a mensagem da paz, do livramento. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, 1. Só houve paz porque houve uma cruz. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Sublinhe a palavra justificados. Falando de uma palavra poderosa, a palavra propiciação. Outra palavra poderosa, preciosa, justificação. Romanos 8:1. Me alegro tanto com esse versículo. Agora, porque houve uma cruz, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Ao olhar para a cruz, meus irmãos, olhe para o sacrifício do Senhor por você. Olhe com gratidão, ouça com gratidão a mensagem da cruz, com louvor e com plena esperança. Esperança porque a cruz mudou por completo o nosso status quo diante de Deus. A cruz mudou e nós não ficamos sabendo muitas vezes. Mudou completamente a maneira de Deus olhar para nós. Ainda bem. Quando criança, não sei se você teve essa experiência, quando seu pai olhava bravo para você, você tremia. Sim? Mas quando ele estava sorrindo e abriu os braços, que gostoso. Uma mudança grande, não? A cruz fez essa mudança. A morte de Jesus propiciou a justificação e a reconciliação com Deus. Nada, ninguém, neste mundo, absolutamente mais nada, pode fazer isto. Fazer com que você tenha paz com Deus. Seja amigo de Deus. Somente ali naquela cruz, Deus operou isso. Entende, Ademir? Porque eu amo tanto essa obra, mudou tudo. Passei a ser amigo de Deus. Romanos 5:10. Não mais inimigos, mas amigos de Deus. Romanos 5:10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Eu gosto da Bíblia porque ela me consola, me traz alegria, esperança.
São versículos que eu li centenas de vezes, mas eu não me canso, porque me trazem alegria. Somente o sangue da cruz traz esse desfrute maravilhoso. Quando começamos a aprofundar no conhecimento da cruz e do Cristo da cruz, nosso amor, nossa gratidão, nosso louvor aumenta. A gente vem para o culto com tanta alegria. A morte de Jesus na cruz foi a maior, a mais significativa, a mais crucial morte de todas as mortes que houve em todos os tempos desse planeta. Sua morte trouxe à luz a vida e a imortalidade e abriu a porta do céu. Foi a morte que trouxe a vida. A morte dos demais homens termina na morte ali, mas a morte de Jesus fez com que a vida começasse a brotar. Ela trouxe vida e vida em abundância. Ela é a mais crucial morte, a mais importante, porque essa morte, sem ela, o homem acabaria na morte eterna. Por isso ela é crucial. Daquela cruz, houve uma das frases mais impactantes de toda a era humana. Qual é essa frase? Também, mas outra. Éder, tá bom hoje para você, um orgulho. Eu então vou falar, vai querer dar um chute. Ok. Hã? Não, já acabou, tá? São poucas frases, eu dou muito tempo aqui, aí é óbvio, né? Já acabou, tá? Eu vou falar, tá bom? Uma frase tão profunda que me leva a aprofundar no conhecimento da cruz, Anderson. Para mim, aquela morte naquela cruz abalou o céu, a terra e o inferno para sempre. Nenhum homem falou ou fez coisas que pudessem ter esse impacto sobre todos, em todos os tempos. Nunca houve um dia como aquele e nunca haverá outro dia. Marcou a história entre Deus e os homens. Ali naquela cruz foi marcado para sempre uma história entre Deus e os homens. E entre os homens houve um marco entre antes de Cristo e depois de Cristo. Não foi pouca coisa. Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15, versículos 33 e 34. Marcos 15, 33 e 34. Depois você pinta esse verso para você nunca mais esquecer na sua vida. Chegando a manhã sexta, que é meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, que é 3 da tarde. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Que frase! A cruz é o imensurável amor e sofrimento de Jesus por nós. Sofrimento pela separação do Pai. Enquanto
preparava essa mensagem, eu parava para meditar e olhar para aquela cruz, e os meus olhos ficavam cheios de lágrimas por Jesus Cristo, meu Senhor. Imagina a dor daquele momento. Quando nós não sofremos, a gente não sente, né? Imagina a dor de Jesus. Em meio às trevas, sem a luz do rosto de Deus, Pai, abandonado por causa dos nossos pecados, Jesus sentiu solidão, desamparo total, angústia até a morte. A cruz me faz refletir o quanto Deus, o quanto Jesus, o quanto o Espírito Santo se portou conosco. Marcos, se tiver um menino com fome e você fosse fazer um sacrifício para ele, no entanto ele não está nem aí, valeria a pena fazer sacrifício? Se ele na verdade não precisa, se ele na verdade não reconhece. Às vezes eu sinto a igreja assim tão ingrata, tão diferente. Nós precisávamos daquilo todo que Jesus passou. A cruz foi por nossa causa, mas a igreja está tão diferente. Anderson, se o próprio Deus, se o próprio Senhor não recusou, não desprezou a cruz, por que nós desprezaríamos a cruz? Fico pensando, por quê? Porque a igreja, porque os crentes não querem saber dessa obra, desse Jesus da cruz, porque as pessoas não pregam a cruz de Cristo. Se nem o próprio Deus desprezou, por que nós haveríamos desprezar? O pastor só prega a cruz, estou cansado, vou para outra igreja. Voltinho, o Senhor ali, com câimbras, perdeu sangue, com câimbras, com dores, sem conseguir respirar, ali, agonia, morrendo, sede, dor. Mesmo assim, não sei como ele conseguiu tirar forças, não sei de onde. E a Bíblia fala que ele clamou, ele gritou. Imagina aquilo saindo de dentro dele. Eloi, Deus meu. E a massa sabachthani. Mas eu acredito que ele não falou assim rapidamente. Sem fôlego, com dores, com sofrimento na alma. Que preço ele pagou por causa do nosso pecado? Ouça a mensagem da cruz com reverência, gratidão e temor no seu coração. Não despreze a cruz. Do contrário, você será como aqueles judaizantes, aqueles judeus livres também, que passavam em frente à cruz e ficavam meneando a cabeça. Você não falou que salva ele, filho de Deus, desce daí, e ficava cuspindo e praguejando. Não despreze, meu irmão. Desprezar a cruz de Cristo é desprezar a mão estendida de Deus, querendo te salvar, ser amigo de Deus. É optar para continuar debaixo da ira e maldição de Deus.
é continuar separado da graça de Deus e rumar para o inferno. Rejeitar a mensagem da cruz ou a obra da cruz é como um náufrago rejeitar a única tábua de salvação. A profunda e sofrida frase de Jesus na cruz, você reparou que foi escrita numa outra língua? Sim? Qual língua? Hebraica. Marcos, debaixo da supervisão do apóstolo Pedro, escreveu o Evangelho de Marcos para os judeus. Por ser um evangelho rápido, para os romanos, eu falei judeus, para os romanos. Mateus foi para os judeus, Lucas para os gregos, João para os crentes universal, mas o Evangelho de Marcos foi para os romanos, rápido. Mesmo tendo escrito para os romanos, o Espírito de Deus inspirou Marcos a escrever em hebraico: Elohim, Elohim, Yamá Sabachthani. Porque parece, Maria, que o Espírito de Deus queria que a igreja pudesse olhar com verdade, com profundidade esse grito. Queria que o seu povo pudesse entender que foi um grito de amor, de desespero por nossa causa, que Jesus não estava brincando naquela cruz. Quando você entende esse evangelho, você não brinca com a igreja, com a palavra, com o evangelho, com Cristo. Eu fico impactado, Kézia, com esse amor, com essa obra. Para mim, a mensagem da cruz é a mais eficaz das mensagens que um homem pode pregar neste mundo. A mais crucial, a mais atemporal e a única eterna mensagem para os homens. É a mensagem da cruz. Esse verbo que nós acabamos de ler, Marcos 15:34, Rosângela, nos leva, nos remete, nos faz lembrar de um salmo. Qual é esse salmo? Se você errar, você me paga uma pizza. Agora eu peguei. Salmo 22. Salmo 22. A palavra: por que me desamparaste? Desamparar, no grego, que Marcos usa, é egikatalipo, e significa desamparado, abandonado, deserdado. No grego, lá em Marcos capítulo 15. Mas aqui no Salmo 22, no hebraico, é a palavra azab. Significa deixar, perder ou ser desamparado. Na realidade, tanto no hebraico quanto no grego, essas duas palavras têm o mesmo significado, mas de uma maneira vívida, profunda, real, verdadeiramente. Jesus foi abandonado, desamparado. Jesus sofreu ali, de verdade, profundamente. Não foi brincadeira. Se alguém conhece o desamparo, é Jesus Cristo. Ele diz: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei.
Você sente o amor dele por você? Ele nunca vai te deixar. Ele sabe a dor do desamparo. Aquela cruz foi ele tomando o seu lugar, para você nunca mais ser desamparado por Deus, para você ser aceito por Deus, para você estar com Deus. Isto é Evangelho, isto é a obra da cruz, isto é Jesus Cristo e este crucificado. A cruz nos trouxe livramento, alívio e segurança eterna. Querida igreja, não há motivo para nós desprezarmos esta palavra. Não há. Pelo contrário, é preciso que nós aprofundemos no conhecimento pessoal da obra da cruz. Vamos prosseguir e continuar crescendo no conhecimento do Senhor da cruz e da cruz do Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar.